Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Que alegria começar mais um RuivoCast. Hoje vamos contar a história de sucesso de uma pessoa que estava... Eu fiquei sabendo um pouco sobre a sua história. Realmente é uma história muito emocionante, que vai tocar no coração de muita gente, mas além da história, vamos falar da história de sucesso empresarial também, né? Ele que tem uma empresa hoje que chama Aular. É uma empresa hoje já bastante conceituada no mercado, e só que para chegar na história da Aular, ele teve que passar por muitas situações, né? Além das quebradeiras, que muitos empresários, inclusive eu, já passamos por isso, né? Ele também passou, mas também vai contar a sua história pessoal, aonde ele foi um filho durante muitos e muitos anos, uma pessoa rejeitada, quando nasceu aqui nesse planeta Terra. Então, ao mesmo tempo que é triste, é uma história de superação. E histórias de superação inspiram e transpiram as pessoas a continuar vivendo, porque sabemos que, por maior que seja a nossa dor, ela nos ensina, nos faz crescer e, com certeza, nos coloca no rumo da grande vitória. Está no ar o RuivoCast, História de Sucesso, e você é meu convidado especial. Senhor Dirceu Oliveira, elegante, hein? Gostei de ver um gelzinho na cabeça. É vaidoso, é? Um pouco. Vaidade faz parte, né? Hoje estava vendo um mentor aí na internet falando o seguinte, que a gente precisa sim se arrumar todos os dias para que a gente fique bonito para a gente mesmo, para que nossa autoestima é leve, que a gente ande com a postura ereta, para que a mente perceba que nós dominamos o nosso corpo e que levamos em frente olhando sempre por cima. Concorda com isso? Concordo. Você está bem? Estou bem. Prazer ter você aqui. Um prazer estar aqui. Como é que você descobriu a gente, hein? Pela internet, né? Pelo Instagram. Tem acompanhado nosso trabalho? Tenho acompanhado. Parabéns aí pelo seu trabalho. É um prazer estar aqui hoje. Eu estou feliz de tê-lo aqui para você contar essa história brilhante, história de sucesso, né? Que se encaixa perfeitamente. E a vida é isso, né? A vida, ela e quando há momentos bons, depois vem os momentos ruins, e nos momentos ruins surgem os momentos bons. Nem tudo que é certo, nem tudo que é errado. Sempre existe o caminho da meia-verdade para as coisas, né? E aí a gente vai levando esse período que nós vivemos aqui na Terra, que a gente fala que o corpo é um figurino, e nós vivemos o teatro da vida, né? Para poder incorporar a nossa alma, né? Que ela possa ter a sua função aqui ao longo da sua existência, no hiato de nascer e até morrer. Primeiro, quero agradecer muito a tua presença, dizer que ele aqui é o proprietário da Aular, que é uma empresa que hoje em Sorocaba, para vocês identificarem um pouco melhor, ele é uma house aqui em Sorocaba da Credilar, que é hoje a 26ª maior construtora de todo o Brasil. É um número muito forte e ele trabalha a Credilar aqui na cidade de Sorocaba. Então, tudo que for de empreendimento nesta região, ele é o responsável através da sua house, que chama Aular, que não deixa de ser uma imobiliária, né? É uma imobiliária. É uma imobiliária. Você estava me contando um pouco, gostaria que você repetisse, né? Para saber, porque nós, pelo que entendi, não era para você estar sentado nessa cadeira, né? Não nem era. Estar respirando esse ar, muito menos vivendo no planeta Terra. Sim. E aí, por alguma misericórdia de Deus, ou por alguma missão, o senhor está aqui, né? Eu acho que Quem é você, Dirceu? tudo tem um propósito de Deus, né? Eu estou aqui porque Deus tem um propósito. Você acredita nisso? Acredito. E por que você acredita nisso? Se você analisar um pouco a minha história, né? Por exemplo, eu falo que Deus cuida de mim desde o ventre da minha mãe. A minha mãe é de uma família muito humilde, o meu avô, ele cortava lenha para fazer carvão. Onde isso? Isso numa fazenda em Cotia. Aqui é Grande São Paulo. Certo. Então, meu avô tinha 3 filhos. A minha mãe, 2 filhos homens, que trabalhava com ele, né? Cortando esses eucaliptos e fazendo carvão. Ou seja, ele era um capial mesmo, né? Era um lavrador, né? Lavrador. É mais lavrador, popular lavrador. E depois, a minha mãe, uma moça muito bonita, foi trabalhar na casa do patrão. E aí a minha mãe acabou se envolvendo, né? A minha mãe era uma moça do sítio, uma moça simples, bonita. E que é muito comum isso, diga-se de passagem. Comum, até hoje é muito comum. Até hoje. E ele acabou conquistando a minha mãe, né? Minha mãe é uma moça virgem, nunca tinha namorado, acabou conquistando ela e engravidou.
Só que a minha mãe descobriu a gravidez Isso há com 4 quantos anos? meses. Quantos Isso há anos? 45 anos, 46 anos Meu Deus atrás. do céu, imagino o caos disso tudo. Então, antigamente, até 3 meses de gravidez, poderia fazer um aborto naquela época. Com 4 meses não era mais possível. Então, eu falo que a minha mãe descobriu no momento certo. Porque se descobrisse um mês antes, eu não estava aqui hoje. Morrido, né? Não estava aqui hoje. E quando descobriu a gravidez, por coincidência, o meu pai, na época, trouxe minha mãe aqui para Sorocaba. Tinha uma pessoa aqui que fazia essa questão do aborto, né? Clandestino na época. Seu pai, que na realidade era um aliciador, né? Sim. Foi um aliciador da sua mãe, né? Sim. Porque até então a história é essa, né? A história é Imagine para o teu pai. O teu Exatamente. avô, perdão. O meu avô. Aí, o meu avô era um cara do sítio que andava com uma garrucha na cinta e que não levava desaforo para casa. E ele não ia perdoar isso. Era um homem bravo? Muito, muito. Era temido, né? A família dele ainda... Existem pessoas ainda no sítio hoje que são temidas, né? Caramba! Eu tenho um primo, por exemplo, que um bandido entrou na casa dele, ele matou os 4. Então ele é um cara temido. 4 né? bandidos? 4. Sozinho. Com uma cartucheira 12 de 2 canos. Sabe aquelas... Hoje nem existe mais, de 7 tiros, né? Então, quando descobriu a gravidez, o meu pai tentou trazer a minha mãe para fazer um aborto, não deu certo. Então ele convenceu a minha mãe, ou forçou a minha mãe a se casar com um funcionário dele, 25 anos mais velho, ex-presidiário, foi preso porque deu um tiro. Sem o seu avô saber. Sem meu avô saber, ele não sabia. Senão ele não ia deixar. Não. Ele ia matar, né? Matava os dois. Não matava ia perdoar tanto isso. ela e o fazendeiro. Sim. Ele não ia levar isso, deixar isso barato. E depois ele forçou o casamento da minha mãe. Coitada da Aí, sua mãe. Pensa sua mãe naquela situação. Exatamente. Ele forçou o casamento e a minha mãe foi obrigada a casar e ele foi padrinho de casamento. Padrinho de casamento. Que berração. Agora, depois de 30 anos, eu fui conseguir me colocar no lugar da minha mãe. Imagina, uma mulher virgem, primeiro homem da vida dela, você acha que ela não gostava dele? Nossa. E aí ela vê ele forçando ela a se casar com um homem 25 anos mais velho. Um bruto. Entendeu? Um cara que foi presidiário, né? Porque deu um tiro numa pessoa. Naquela época ele já tinha Naquela época. Meu Deus. Entendeu? Então imagina a situação da minha mãe. Demorei 30 anos, mais de 30 anos para mim me colocar no lugar da minha mãe e perdoar a minha mãe. Mas daí ela casou com esse cara? Casou, o patrão foi o padrinho do casamento e padrinho de batizado. Não, você tá de brincadeira. Foi, padrinho de batizado. Batizado com a mulher dele? Com a mulher dele. Cara, imagina que essa sua mãe sofreu. Sofreu. Sua mãe é viva? Não, ela faleceu 1 ano depois que eu consegui liberar perdão para ela. Meu Deus. E morreu nos meus braços. Meu Deus. Então, e esse, com 2 meses de idade, ele me espancou, né? Esse teu padrasto. Padrasto, uma palavra que eu não gosto muito, mas padrasto me espancou. Minha mãe... 2 meses? 2 meses. A minha mãe falou que foi Deus que colocou a mão, que não aconteceu nada. Ele, ponto de me jogar, sabe, no chão. Isso numa noite. Então, minha mãe me pegou naquela noite e correu para a casa da mãe, que naquela época morava muito próximo, e me entregou para minha avó me criar. Então, fui criado pela minha avó desde os 2 meses de idade. Desde os 2 meses de idade. E a minha avó, com toda a simplicidade dela, ela sempre me protegeu. Nunca deixou meu pai chegar perto. Nunca. Na Seu rua... pai é o fazendeiro, né? Fazendeiro. O padrasto também não? Não. Você acredita que... Eu acho que eu fui ver ele uma vez, eu tinha uns 10 anos, vi ele de longe. Eu nunca conversei com ele. Certo. Ele estava com sua mãe ainda? Ficou com a minha mãe, até falecer. Minha mãe teve 12 filhos. Hoje somos 9 vivos. 12 filhos. Você tá de brincadeira. Se for somar os irmãos par de pai e par de mãe, soma 15, 16 irmãos. Todos desse padrasto? Todos deles. Só você que não era da... Só eu que não era. E aí a minha avó sempre me protegeu. Com 5 anos nós saímos dessa fazenda, fomos morar. Meu avô conseguiu uma chácara para morar de caseiro. O seu avô, lembrando que ele trabalhava na fazenda desse cara que aliciou sua mãe. Isso, trabalhava lá, ele cortava lenha. Não quis ser. Sua avó foi corajosa, hein? Foi, ela me protegeu. Porque o avô não sabia, né? Não sabia, o avô não sabia. Só ela e minha mãe que sabia. Entendeu?
Então, ela fez meu avô arrumar uma chácara para ser caseiro e sair daquele lugar, né? Que eu já estava com 5 anos. E aí fomos morar de caseiro. Com 7 anos de idade, no primeiro dia de aula, a professora, Dona Mirta, que Deus o tenha, a gente sempre fomos amigos, né? E eu sempre frequentei a casa dela, e ela olhou para mim e falou: "Você não é filho do Toninho?" Aí eu olhei: "Não sei quem é meu pai." Eu não tinha uma referência de um pai. Ah, entendi. Né? Aí eu cheguei em casa, almocei, fui para quebrar milho, né, com a minha avó na roça. Aí eu falei para minha avó, né, a professora falou que eu sou filho do Toninho. Aí a minha avó entrou em desespero, falou: "Se você contar pro teu avô, eu te corto na vara." Aí eu falei: "Ixi, tem coisa errada, né?" Fiquei quieto, não falei. E aí a vida Mas passou. você conta pro seu avô? Aí meu avô ia descobrir tudo, né? Imagina. E aí eu não contei, fiquei quieto. Os anos se passaram, né? E aí com 13 anos, eu era um cara que trabalhava já com meu avô. Você via sua mãe nesse período? Uma vez ou outra, que a minha mãe ia em casa. Uma vez ou outra. Mas não chamava minha mãe de mãe. Era uma situação que eu não entendia. Você tem ideia, com 12 para 13 anos, isso eu conto no meu livro que eu escrevi essa história, que eu tinha um pai imaginário. Então, para os meus amigos na escola, eu imaginava que eu tinha um pai, que eu tinha uma mãe, e contava uma história. Então, todo o meu período na escola, nunca minha avó foi numa reunião de escolar. Sempre ia a mãe de um amigo na minha reunião. Então, eu via... Por quê? A minha avó tinha vergonha, era muito simples, né? Muito humilde. Ela não é que ela não queria, ela tinha vergonha. Mas você estudava, então? Estudava. Meus filhos estudaram na escola que eu estudei. Né? Existe até hoje a escola lá, Escola Cândido Pinto. Então, aí meu avô veio a falecer, eu já estava com 14 anos, assumi a responsabilidade de casa, e eu estava trabalhando para o doutor Geraldo Estevão. Ele foi advogado da filha do Pelé, que o Pelé rejeitou. E eu voltando para casa, eu sempre parava numa mercearia. Ela ganhou a causa do Pelé? Não lembro. Eu não lembro. Interessante. Eu sei que ela tentou ser aceita, não foi, depois veio a falecer, né? Não lembro 100% da história. Mas voltando para casa, parei no armazém do seu Zui. Isso com 13, 14 anos? 14 anos. Você falou para mim que você começou a trabalhar cedo, você ajudou sua avó já com 9 anos de idade? Já, o primeiro fogão a gás da minha avó foi eu que comprei com meu dinheiro, com 9 anos. 9 anos de idade. Fazendo o quê? Colhendo tomate. Eu colhia tomate de manhã? De manhã eu estudava e vendia doce. Com 8 anos já vendia doce na escola. Já tinha tido comercial que vendia o pai, fazendeiro. Pegava uma caixinha, colocava doce e vendia na escola. E depois eu almoçava e ia para a roça colher tomate. Eu tinha um baldinho, né? Porque o pessoal carregava de caixa, né? Ia naquela fileira de tomate. Eles iam colhendo e já colocando na caixa. Eu não aguentava carregar a caixa. Então tinha um balde, colocava e voltava, colocava na caixa e continuava colhendo. Então eu juntei muito dinheiro naquela época. Comprei um fogão. E dei de presente para minha avó. E minha avó cozinhava sempre no fogão a lenha. Era o sonho dela ter um fogão a gás. Tô feliz aqui. Aqueles fogãozinhos vermelhos que tinha aba, sabe? Sei. Então foi uma satisfação para mim na época. Continental, tinha Draco, acho que tem uma... Era Draco. Draco. E foi uma satisfação para mim, aquilo lá. O sentimento que me deu aquilo lá foi muito prazeroso, sabe? Então aquilo me incentivou a trabalhar ainda mais. E quando o meu avô faleceu, eu trabalhava por esse doutor Geraldo Estevão, estava cavando um poço para ele. E quando eu voltei, que parei no armazém para tomar uma tubaína, que todo final do dia eu fazia isso, eu encontrei o caseiro do meu pai. Do fazendeiro. Encontrei o caseiro, bêbado, e ele olhou para mim: "O seu não é o Dirceuzinho?" Eu falei: "Sou eu." Aí ele começou: "Eu vou contar tudo. Hoje eu vou contar tudo." E eu não era muito bobo, né? Então eu falei: "Ô Zói, dá mais uma pinga aí pro seu Raimundo." E comecei a ouvir. Então ele contou todas as histórias no detalhe. Você não sabia de nada? Eu desconfiava. Não, desconfiava, não sabia de nada. Mas não sabia. Eu desconfiava que ele era o meu pai. Isso nunca perguntou para sua mãe também nesse período? Não, porque eu não tinha relacionamento com a minha mãe. Você não tinha liberdade. E a minha avó não deixava falar. Se eu começasse a falar, minha avó já cortava. E aí você obedecia bem a sua avó? Obedecia. Naquela época, senão comia no rio. Não, era vara de marmelo. Vara de marmelo, no seu caso? Era. Apanhou de vara de marmelo? Já apanhei. Bom, hein? Gostoso. Faz uma falta hoje na criançada, hein? Hoje faz muita falta. Então,
Quando o seu Raimundo contou toda a verdade para mim, eu fui para casa, não dormi direito aquela noite. Eu sempre acordava às 5 horas da manhã, fui trabalhar, voltei para casa. Quando eu cheguei em casa... Você ficou escandalizado com o que ele contou. Eu não Ficou dormi. triste, não dormiu? Dormi. Ficou Eu nervoso. já era revoltado com a situação. Você já era revoltado? Já, Porque porque não tinha pai, não tinha mãe. pai, não tinha mãe, não podia falar sobre o assunto. Meu Então Deus. eu vi meus amigos tendo pai e mãe. Então eu já era revoltado por conta disso. Depois você descobre toda a história real. Que dureza, gente. Então aquilo me revoltou ainda mais. Então, quando eu voltei para casa, e eu tinha um revólver, aqueles budoguinhos, de 5 tiros, que era do meu avô, ficou para mim, quando meu avô faleceu. Seu avô já estava falecido nessa época. Já estava. Aí eu andava roça, né? Então não tinha problema você andar armado. E eu voltei, tranquei a porta e falei para minha mãe e para minha avó, vou matar as duas. Aí minha mãe entrou em desespero, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, o seu Raimundo contou toda a verdade para mim ontem, quero saber de você agora. Aí minha mãe, nervosa, minha avó, mais nervosa ainda, começou a contar toda a história que eu já tinha ouvido. Tudo que o Raimundo me falou, ela confirmou. E aí ela falou para mim assim, eu não podia falar para você a verdade, porque senão o teu avô ia matar o teu pai e me matar. Eu não podia falar. Aí entrou a vozinha do mal, né? Agora você vai fazer o serviço que o seu avô ia fazer. Então, essa vozinha entrou, esse sentimento entrou dentro de mim. Entrou mesmo? Entrou. Eu fiquei 5 anos procurando meu pai, eu ia dar um tiro. Eu comprei uma 765 naquela época, para matar meu pai. Você chegou a comprar uma 765 Comprei, com 14, comprei. 15 anos? Com 15 anos, comprei de um policial. Comprei uma 765, era raspada, e eu ia matar ele. Só que ele era empresário, cada dia um carro. Você não ia na chácara dele, às vezes lá ele não estava lá. Então não consegui cometer, Deus não permitiu. Não, O marido da minha mãe morreu. Não, quando eu descobri, eu falo, olha o Quando sua mãe detalhe. contou que ela foi forçada com esse homem, você pegou um ódio mortal de Sim, não, padrasto. mas olha como Deus cuidou de mim no detalhe. Já o segundo detalhe que Deus cuida de mim. Eu descobri a verdade, um dia antes o marido da minha mãe foi internado e faleceu. Olha o detalhe. Senão eu tinha matado ele. Você ia matar ele também. Ah, matava. Por que você tinha raiva dele? Eu era um cara revoltado. Imagina você descobrir. Você é revoltado que você não tem um pai, não tem a mãe. Você descobre uma história dessa. Um cara desse que invadiu, pegou, foi um Entendeu? oportunista, né? Então eu fui para... E os seus irmãos? Você se dava bem quando era criança com essas criançadas? Como é que era Ah, conviver com os seus irmãos primos? da minha mãe, sim. Eles iam lá na casa da minha avó, a gente brigava, brincava, né? A gente se dava bem. Você dava bem. Convivia normal. Tá, eles é normal. Né? Eles não tinham Normal. culpa também, né? Não tem, jamais. A gente São faz seus irmãos parte, hoje, é né? uma família, né? Somos uma família. E depois que aconteceu isso, né? Aí você, muito sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Sangue nos olhos que fala, sangue nos dentes? Sangue nos olhos. Sangue nos olhos, queria Como diz matar aí. o pai e a mãe não mais daí. Não, mas mesmo assim ficou aquela mágoa da mãe, naquela época, né? Muito magoado. Muito. Você não perdoou a sua mãe naquela época, então? Não. Ela pediu perdão pra você naquele dia? Não, minha mãe era muito simples, né? Muito simples. E depois disso, já estava com 17 anos, eu encontrei o pastor Jorge. Ele foi um pai para mim. Porque ele me encontrou Pastor numa Jorge. época, pastor Jorge. Qual igreja que era? Igreja Quadrangular. Certo. Foi um pai. E esse dia eu estava numa situação muito complicada e ele falou de Deus para mim e Deus tirou aquele ódio, aquela raiva, sabe, dentro de mim. E eu me batizei na Igreja Quadrangular no dia 15 de novembro de 1995. Certo. E ali eu me libertei de tudo aquilo. E depois eu consegui chegar até meu pai. Conseguiu? Consegui. Ele tinha arrendado, essa fazenda virou um sítio, né? Então ele foi loteando e ficou uma parte mais pequena, acabou ficando um sítio ali, era um pesqueiro, e eu fui conhecer ele lá, pessoalmente. Você já era evangélico. Já era evangélico. Quantos anos isso? Isso eu estava com 17 anos, isso foi... Quantos anos faz? Eu estava com 17 anos. 1995, 96. Você estava, estou falando mais ou menos 5 anos para 2000. Estamos falando em
Depois 2010, 95. 2020, 25 anos, né? Em 95. Uns 25 anos. Então ali, aí eu fui conversar, ele confirmou tudo aquilo que eu já sabia, ele só confirmou. Aí falou, não, que eu vou te ajudar a fazer uma faculdade, eu vou te ajudar nisso, naquilo, e nunca me ajudou em nada. E aí eu vi que ele não ia me ajudar. Você não conversou com ele? Por que você não procurou? Você não falou nada? Era o problema do meu avô, ele colocou a culpa na minha mãe, que a minha mãe não deixou ele me assumir. Aí é aquela história, um jogar para o outro, né? E aí passou um tempo, eu fui orientado você por um advogado. Você deu vontade de dar um abraço nele, com seu pai, alguma coisa? E aquela cara parecida um do outro? Vontade sim, mas eu acho que por tudo, né? Eu vou chegar lá ainda, vou te contar mais história aí. Aí depois, ele confirmou toda a história, logo 2 anos ele falando que ia me ajudar, não me ajudou, resolvi, entrei na justiça. Entrei na justiça com 2 processos, anulação do registro de nascimento, que constava o nome do padrasto, e a paternidade com o verdadeiro pai. E foi longamente na justiça, né? A gente ficou muitos anos na justiça. Nesse período eu casei, tive filhos, né? Nesse período. E só que tem um detalhe, que aí a gente vai falar do sucesso, né? Teve uma época, acho que foi em 2007, que eu briguei com o meu advogado e falei, você está vendido para o meu pai. Não é possível tantos anos e você não conseguir intimar ele. Você está mandando intimar no sítio, ele mora em São Paulo. Briguei com ele, aí ele fez uma petição para São Paulo para chegar a intimação do meu pai, e até que chegou no dia do IMESC. Quando foi para o IMESC, meu pai não levou o RG. E sem o RG, sem uma identificação, como que você vai fazer o DNA? Você não consegue. E aí ele queria que eu renunciasse à herança, o direito à herança, para ele me assumir como filho. Entendeu? Naquele dia foi a virada de chave na minha vida. Ali eu me revoltei de verdade. Só que é uma revolta para o bem, não uma revolta para o mal, que eu vou falar lá logo na frente, e eu falo muito isso no livro. Porque foi uma revolta que quando ele falou isso, já que eu queria que ele me assumisse como filho, então que eu renunciasse à herança. Ele tinha muita posse? Tinha, na época tinha. E que eu renunciasse à herança. Aí me deu aquela revolta, eu falei umas verdades para ele, falei tudo que estava aqui, sabe, entalado na garganta. Você falou na justiça? Não, lá no IMESC, em São Paulo, no Barra Funda. O IMESC é onde você faz o exame DNA, tá. Que é um órgão lá do Estado. Então eu falei e ele não fez naquele dia? Não fez. E aí eu falei para ele, falei um monte de coisa para ele, peguei minha mãe e falei, mãe, vamos embora. Sua mãe estava junto? Estava junto, a gente foi fazer um exame de paternidade. E aí aquele dia eu coloquei algo dentro de mim, eu vou ser mais rico que ele. Ali virou minha chave, porque até aquele momento eu pagava aluguel, eu acreditava que eu ia ter uma casa, que eu ia ter alguma coisa o dia que eu recebesse uma herança e uma ajuda dele. Ali foi a virada de chave. Ali eu me revoltei. Aí eu fui e comecei a mexer com transporte, pedi ajuda de um amigo, começamos... O que você fazia até então? Até então eu trabalhei na roça, depois trabalhei com manutenção de piscina, fui funcionário uma vez na minha vida. Você era piscineiro? Piscineiro. Certo. Já fui piscineiro. E depois entrei no ramo de transporte. Depois do piscineiro? Isso, depois de piscineiro. Então, roça, piscina? Não, piscina, e depois fui funcionário da Júnior Alimentos, que fazia o ketchup e mostarda para o McDonald's. Faz até hoje. Você trabalhava lá? Trabalhei lá um ano. Não chegou bem um ano. Depois Minha esposa trabalhou 8 anos lá nessa empresa. Depois dessa discussão com meu pai, eu abri uma empresa de transporte. Mas do nada veio um insight? Veio, eu comprei uma van, né, com a ajuda de um amigo para fazer lotação naquela época. Depois comprei a segunda, depois abri o CNPJ para comprar caminhão para fazer transporte, né, de lã de vidro lá de uma cidade próxima a Ribeirão para o Rio de Janeiro. E sem experiência, sem saber fazer gestão de empresa, fazer gestão da parte financeira, quebrei em pouco tempo, porque aí veio aquela crise de 2008 da Europa e me afetou, e aí quebrei. Naquela época eu fiquei devendo
400 mil reais. Dinheiro de hoje, uns 2 milhões. 2 milhões corrigido. Então, a gente quebrou naquela época. Tinha funcionário, tudo? Tinha. E aí foi processo. Ficou grande, não? Você estava grande? Não estava grande, mas o rombo foi grande. Não estava uma empresa grande ainda, mas o rombo foi grande. Você veio, né? Foi grande. Imagina você nunca ter na sua mão 400 mil reais e você está devendo. É complicado. E por várias vezes eu pensei em dar um tiro na cabeça. Por causa da dívida? Porque eu não tinha. Mesmo já evangélico? Não, nessa época eu não estava frequentando a igreja. Ah, mas já era batizado. Já era batizado, não estava frequentando. Eu voltei para a igreja nessa época. Apertou o calo, resolveu buscar Deus. Não na mesma igreja, em outra igreja. Certo. Né? Não foi na época da quadrangular, mas voltei em outra igreja por um programa de televisão. Eu estava, eu lembro a data que isso aconteceu, foi no dia 11 de novembro de 2009, que eu eu não tinha saída. Imagina, você não ter... o meu filho, quando fez 3 anos de idade, eu não tinha 15 reais para comprar os ingredientes e fazer um bolo de aniversário para ele. Situação que eu cheguei. Então, nessa época eu estava decidido a acabar com a minha vida. Ainda mais você que veio de uma família de pessoas muito severas, rigorosas, né? Então você não aceitava aquilo. E aí, graças a Deus, tive essa ajuda espiritual, Deus... Através do programa de televisão? Programa de televisão. Olha que ajuda mesmo o negócio, né? Assistindo o programa de televisão, mudando de canal, sim, na Igreja Universal. Mudando de canal, um bispo apontando o dedo para a tua vida tem jeito. Aquilo me impactou. Fui para a igreja, falei com o pastor. O pastor estava fazendo uma mensagem no dia e ele pegou um papel, né? Falou assim, ó, você vai no médico, o médico te dá uma receita. E você não segue a receita, não adianta você voltar lá reclamar amanhã para o médico que aquele remédio não deu resultado. Aqui é a mesma coisa. Eu estou te dando a direção. Se você não seguir, você não volte amanhã a reclamar com o pastor que Deus não mudou a sua vida. Então eu segui à risca a orientação do pastor e Deus começou a me mudar. E eu não tinha o que fazer, fui ser corretor de imóveis. Numa imobiliária, naquela época em Cotia. Eu tenho a dona Beth, era uma corretora da imobiliária, eu não sabia abrir uma planta, eu não sabia o que era uma matrícula, o que era um ITBI. A dona Beth, ela me ajudou muito naquela época e eu pedia carona de ônibus para ir trabalhar. Né? O meu irmão era motorista de ônibus. Já tinha um filho? Já tinha 2. Tinha 2? 2 filhos. Quebrado? Quebrado. Sua mulher trabalhava? Sua mulher trabalhava no ketchup ainda? Não, minha mulher estava trabalhando no hospital nessa época. Estava ganhando dinheirinho. Estava ganhando dinheiro. Ficou desempregado um tempo, aí conseguiu esse emprego, começou a trabalhar, mas a gente não tinha o que comer dentro de casa. E você com a dívida lá acumulada. A dívida e cobrança. E cobrança. Quando eu fui para trabalhar na imobiliária, trabalhei numa imobiliária que eu pedia carona para ir trabalhar, que o dono da imobiliária dava 2 pãozinhos para você tomar café da manhã. 1 pão era o meu almoço. E depois eu fui mandado embora dessa imobiliária, porque num domingo eu não tinha dinheiro para pagar passagem de ônibus e não achei um motorista de ônibus para me dar carona. Fui mandado embora por telefone. Eu liguei a cobrar na casa do meu irmão, o meu irmão chamou a minha esposa ligou na imobiliária, avisou ele que eu não tinha condições de trabalhar. Ele falou, fala para o Dirceu que não precisa vir mais. Nisso daí, eu fui procurar outras imobiliárias para poder trabalhar, até que eu encontrei uma imobiliária de uma advogada que tinha acabado de abrir a imobiliária, que chama Vanessa Chicoli, uma pessoa que fez parte da minha história, porque eu me recuperei dentro da imobiliária dela. E na época que eu cheguei na igreja, eu estava lá na imobiliária dela, entendeu? E foi lá que eu me levantei, né? Imagina, fui para a igreja, te contar na igreja, quando eu cheguei naquele dia, que eu cheguei lá, que eu falei com o pastor, e fui falar com o pastor. Foi o mesmo pastor? Não, foi um outro? Não, era outro, porque a TV era o bispo de São Paulo e eu estava numa igreja em Cotia. Certo. Quando eu fui falar com o pastor, que eu falei para o pastor, eu vou fazer tudo que o pastor está mandando, mas vocês para mim são tudo um bando de ladrão, eu vou fazer tudo que o pastor manda, mas eu quero ver Deus mudar a minha vida. Eu segui à risca o que ele falava. Mas duvidando? Não. Ali eu fui para tudo ou nada. Mas foi que era um bando de ladrão? Não, porque a Igreja Universal, mesmo sendo evangélico de outra igreja, eu tinha esse preconceito com a igreja. Eu tinha. Tá. Mesmo ele sendo um bando de ladrão, eu vou lá. Vou fazer, porque eu não tinha. Entendi, só isso. Imagina a minha situação. E eu segui a risco que o pastor me orientou. O que ele falava no papel?
Não, ele falava porque ele te dava a direção. O que era? Primeiro passo, você tem que ser fiel a Deus. Primeiro passo. Você já não era? Não. Tem que ser fiel a Deus. Ser dizimista, ser ofertante, fiel a Deus, que Deus vai te honrar. Fazer o que é certo. Que né? mais? E depois comecei a seguir tudo certinho que ele mandou. Tinha alguma coisa que você lembra lá? Não, mas era mais ensinamento bíblico mesmo, né? Certo. Seguir, fazer as coisas corretas. E aí eu comecei, né, trabalhando lá nessa imobiliária da doutora Vanessa, comecei a vender. Eu lembro que em um ano eu paguei minha dívida. Foi um ano trabalhando, depois eu saí dessa imobiliária e depois montei a minha imobiliária e a gente se tornou a imobiliária referência em venda na cidade. Caramba! E essa dívida foi paga, conquistei milhões, né, vendendo imóveis, e a gente se tornou referência, comecei a ter outros corretores, né, então a gente se tornou referência no mercado. Lá em Cotia. Lá em Que Cotia. é uma região forte de dinheiro lá, hein? Forte, é uma região tudo de forte, São Paulo, está na grande Grande de São Paulo. Granja São Viana. Paulo não tem Você para onde vendia casa na crescer. Granja Viana? Não, eu vendia mais em Vargem Grande, Caucaia e Cotia. Não cheguei na Granja, Certo. né, mas conheço toda aquela região. Então a gente cresceu muito. E quando foi, voltando a falar em 2016, eu estava bem financeiramente. Eu fui fazer uma terapia com o Roberto Chachik. Participei de algumas palestras. Foi onde ele me incentivou a escrever o livro do meu testemunho do passado. E escrevendo o livro, eu comecei... Só perguntando, nesse período você não... E o processo com o pai nesse período? Que fim tinha dado? Não, o processo do meu pai acabou em 2012. Deu o quê? 2012. Eu suspendi o processo. Eu lembro que em 2012 eu escrevi uma carta para ele, eu não fui na casa dele, é minha irmã que falou, eu abri mão do processo, eu não tenho o nome dele no meu documento, eu abri mão do processo, porque até aquele momento Deus me deu tudo, Deus deu família, me deu casa, me deu carro do ano, me deu empresa. Aí chegou aquele momento, eu falei, não, eu não quero mais. Eu peguei, renunciei o processo contra o meu pai e também só tenho o nome da minha mãe. Atualizei todos os meus documentos só com o nome da minha mãe. Se você pegar meu documento aqui, só tem o nome da minha mãe. Entendi. Esse é bom, abrir mão. Ele tinha Abri muito, mão. ainda tinha muito lá para receber? Ele tinha muitos filhos, esse cara, seu pai? Tem, eu acho que filhos reconhecidos dele tem 4 filhas e 2 filhos, são 6 que ele tem hoje. Reconhecido, né? Mas você abriu mão, ia ter uma coisinha para você lá, né? Ia, mas eu não quis fazer parte. Não E os quis. irmãos procuraram você ou não? As irmãs, sim, eu tenho amizade com elas. Os filhos deles, não. Os filhos, não. Do segundo casamento. Do primeiro casamento, sim. Tenho contato. Faz tempo que a gente não se vê, mas tive muito contato com elas, com as irmãs. Interessante. Elas procuraram. A mulher geralmente tem mais essa sensibilidade. Sim, sim. A gente conversou, mas eu não... Com os irmãos mesmo, não tive contato. E o seu pai aí ficou com uma baita de uma carga, porque é uma carga espiritual muito grande na vida da pessoa. Você Sim. sabe que tem a responsabilidade, né? Porque... Nossa, a carga dele, espiritualmente falando, é muito grande. Mas, bom, ele... Mas ele assim, sabe dele. uma coisa importante, né? Porque... E não é maldade, não. É só a Não, alma dele mesmo. É né? porque o dia que eu entendi na minha vida, o dia que eu cheguei na igreja em 2009, que eu cheguei quebrado. Na quadrangular. Não, na igreja universal. Daquele lugar foi em 96. 96. O pastor me ajudou muito, né? Tinha uma fase que eu me afastei da igreja, esse pastor já é falecido. Depois me afastei e voltei para a igreja universal. E na igreja universal, o pastor, ele leva a gente a se revoltar, a gente não aceitar a nossa vida, porque um dia, nesse dia que o pastor estava falando, ele falou, você não escolhe o teu pai e a tua mãe, nem aonde você nasceu, mas você escolhe o seu futuro. O que você planta hoje é quem você vai ser amanhã. E Deus, isso eu aprendi na Igreja Universal, ele falou o seguinte, falou, Deus, na sua concepção, já ficou determinado que você é um vencedor. Então, para você ali, você venceu milhões de espermatozoides. Então, na sua concepção, ficou determinado que você é um vencedor. Deus te fez a tua imagem e semelhança. Imagem e semelhança de Deus. Imagine, você é um vencedor. Claro, Só que Deus ele te deu um livre-arbítrio. Deus te deu o poder na sua mão que nem ele tira. Poder da decisão. Se eu agora tomar uma decisão, se cansar da minha vida, tomar uma decisão de morar na rua, me tornar um mendigo, a decisão é minha.
Não é a vontade de Deus, a decisão é minha. Mas se eu tomar uma decisão hoje, eu vou me levantar, eu vou ir para uma faculdade, eu vou estudar e vou ser um engenheiro bem-sucedido, a decisão é minha. A decisão é minha. Isso está na Bíblia. O livre-arbítrio. Deus não interfere na sua decisão. Satanás era um anjo de luz. Quando ele quis se rebelar contra Deus, Deus não impediu. É. A mesma coisa é com nós. Você escolhe o que você planta. Só Sim. a colheita é certa. A colheita é certa. E em Então 2016, você tem dois caminhos. Dois caminhos, perdão. Você tem dois caminhos a trilhar. Entendeu? Quando eu falo da minha revolta, lá atrás foi uma revolta santa. Por exemplo, hoje, com toda a minha história que eu acabei de falar aqui, às vezes eu converso com adolescente, converso com jovens que não têm uma base familiar hoje, eu falo, você não escolhe o pai que você tem, e nem onde você nasceu, mas você escolhe o teu futuro. Não tem a dúvida. O presente ele determina o seu então futuro. A decisão é sua. É hoje. Né? Quando às vezes a pessoa fala que Deus não existe, olha quantas pessoas passando fome. Né? Eu faço trabalho de rua também. A igreja, às vezes, a gente vai lá para auxiliar. Quantas vezes eu já não abordei uma pessoa na rua para você dar uma palavra, para você ajudar, para ela sair daquela situação, e a pessoa falar, não, eu gosto de morar na rua. Como que você vai ajudar uma pessoa dessa? Não tem, não dá para dar pérolas para os porcos. Eu já Exatamente, isso está escrito, isso que você acabou de falar está na Bíblia. Pérola ao porco, não. Você não vai... Entendeu? Você não vai ficar falando coisa de Deus se a pessoa não quer ouvir. Eu conheço dentro da igreja pessoas que eram mendiga, que o dia que ela recebeu uma palavra, ela mudou de vida. Entendeu? Então, como eu falei, antigamente... É o sopro divino, né? Antigamente eu achava que eu ia ter alguma coisa o dia que eu recebesse uma ajuda do meu pai. O dia que eu me revoltei, ali foi uma revolta santa, pro bem. Eu vou ser maior. Então, eu tomei essa decisão. Deixa eu falar pro pessoal que eu estou falando com o Dirceu Oliveira aqui, gente, que é nascido em Cotia. Você está morando em Sorocaba? 5 anos. Moro em Sorocaba. Você é mais um, então, que entrou viu? Lá no censo, né? No censo de Sorocaba. Sorocaba tá com essa água não volta mais. Tá com 825 mil habitantes, né, Sorocaba agora. Eu entrevistei o vereador agora há pouco tempo. Estava falando isso aí, estamos com 825 mil habitantes. Falou isso pra você? Não, nós vimos os dados aí da internet, né? Claro, o censo é um pouco menos, mas Sorocaba está crescendo muito rápido, né? O Dirceu, ele está aqui hoje sendo entrevistado, contando sua história de sucesso. Ele é o diretor da Aular, né? E uma house que hoje é credenciada pela Credilar, ele que cuida, né, da Credilar em Sorocaba. Seus negócios imobiliários que lhe deram milhões aí durante o período entre 2009 e 2016. Ele vai contar a história, parou em 2016 por enquanto, né? E eu queria aproveitar a audiência dele, dos amigos dele, os amigos da igreja dele, todo mundo que assina a gente aqui. Vai ser um prazer ter você na nossa companhia, assinar o nosso canal, compartilhar, comentar, porque é muito bom. A gente tem como objetivo aqui trazer informações relevantes que agreguem na vida de vocês. E é muito bom contar histórias de pessoas... Eu não gosto de falar sofrimento, porque para mim sofrimento não existe na vida de uma pessoa que está na Terra, exceto para as pessoas que estão passando por sofrimento, tipo uma dor, um câncer sem cura e que está num terminal do hospital. Isso é um sofrimento, tanto para a pessoa e como está quem está à sua volta. Mas eu acho que são adversidades, né? Que na escola da vida que a gente aprende. Eu falo que nós estamos na aula da vida, na escola de Deus. Entendeu? Então a aula da vida realmente tem horas que ela é legalzinha e tem horas que ela não é legalzinha. Mas que nós temos que aprender para poder se levantar mediante a adversidade que nós passamos. Então digo assim que realmente você deve ter algum código especial. Todo ser humano tem, mas tem pessoas que vêm com uma programação até para relatar, testemunhar. Não se sabe até onde esse livro que você vai imprimir depois, o tamanho que ele pode se tornar. Pode ser para um micromundo, para ajudar as pessoas que estão à sua volta, ou pode se tornar um grande livro e ajudar muito mais gente do que a gente imagina. E você pode assinar nosso canal. Segunda-feira falamos de espiritualidade, na terça de empreendedorismo, na quarta histórias de sucesso com o Comando Dirceu, na quinta tudo sobre medicina e doenças psicossomáticas com psicólogos, psicanalistas e psiquiatras, e na sexta-feira falamos de arquitetura, além do guia do construtor, que falamos também agora da parte de construção, e também falamos aqui de cultura. Sempre trazendo informação, somos apolíticos, não falamos de política aqui, falamos de políticas públicas, né? Não falamos de partido, não falamos de nada, porque já está cheio de mídia fazendo isso aí, deixa o comando dessas pessoas, e aqui a gente só gosta de falar coisa boa que realmente ajuda as pessoas para ir para um outro patamar. Mostra o Shopping M para a gente, por favor. Nós estamos aqui no Shopping M. Se eu deixar à disposição quando precisar de planejados, é a entrega mais rápida do mercado de Sorocaba. 40 dias a assinatura do projeto aprovado, eles entregam o planejado
com 26 anos de mercado, tudo que você vê de lojas de planejado da cidade de Sorocaba já foi tudo o mesmo palco de um lugar só, ficava tudo no Shopping M. Entendeu? O Shopping M tem muito know-how, tem 26 anos, uma história brilhante de sucesso da família Jardim aí, e que tem o Shopping M aí com a parte de decoração e a parte de planejados também, para vocês que precisarem, está à disposição de todos vocês, tá bom? Vamos voltar ao assunto. Você estava dizendo para mim que 2016, então, até então você já tinha avisado com sua mãe nesse período ou não? Já. Quando eu fui fazer essa terapia, participar de vários eventos, treinamentos com o Roberto Chachik, Isso foi em 2016. E eu consegui me colocar no lugar da minha mãe, naquele treinamento. Né? Então eu consegui. Foi ali que você começou a... Teve um outro treinamento que eu fiz também, que foi muito forte, que foi no Instituto IMAP, que você faz Leader Training, né? Que fala, é uma imersão de uma semana, que aí você tem um período ali de renascimento, né? Que você vai entender. Nossa, ali o negócio é forte. É forte. Ali, aquela então, criança ferida sua não era uma criança, era uma creche. Ali foi Imagina duro. A creche ferida que estava dentro de você. Então ali eu consegui me colocar ali, me enxergar a minha mãe, me colocar no lugar da minha mãe. Foi aonde eu consegui liberar o perdão para minha mãe, chamar minha mãe de mãe. Aí minha mãe já estava doente naquela época, um ano depois ela veio falecer e morreu praticamente nos meus braços, né? Você que ajudou? Estava no hospital Brigadeiro em São Paulo e foi bem complicado, mas graças a Deus, Deus o tenha. Eu acho que a minha mãe foi salva. Foi. Minha mãe sempre frequentou a igreja, estava uma época fora da igreja, a gente fez o batismo dela no hospital. Eu lembro que aí depois eu saí e pedi para o pastor para servir a Santa Ceia para minha mãe. E quando eu voltei no domingo, ela já estava em coma. E eu cheguei no ouvido da minha mãe para fazer uma oração por ela, entregar a vida dela para Deus. E eu falei, mãe, a senhora está me ouvindo, me dá um sinal. E ela fez isso com o dedo. E ali ela faleceu, fazendo uma oração por ela. Então foi bem marcante, né? E o semblante dela, né? Quando a pessoa ela vem a falecer e você quer ter certeza da salvação dela, é só você olhar no semblante dela. Depois que ela morre, aquele semblante, sabe? De paz. Ali eu tinha certeza que a minha mãe estava em boas mãos. Então, foi fácil, mas graças a Deus ela está em boas mãos. Seu pai chegou a falecer? Não, meu pai é vivo ainda. Eu acho que ele está esperando meu pai está com mais de 80 anos. Acho que ele vai ler meu livro ainda. Vai ler meu livro ainda. Você perdoou ele? Perdoei, não tenho mágoa. Mas chegou a falar isso para ele? Já, não tenho mais Você ligou para ele, conversou com ele pessoalmente? Não, eu já falei com ele pessoalmente, já conheceu meu filho na época, mas assim, a última vez que eu vi ele foi em 2018, a última vez que eu vi. A gente acaba vendo pelo Instagram hoje, né? Mas assim, não tenho nenhum relacionamento, não quis ter, tomei por decisão própria, não vou manter um relacionamento. Certo. Mas assim, não que eu tenha mágoa, porque a mágoa, ela te trava, né? A mágoa, quando você tem mágoa, você não prospera, as coisas não acontecem na sua vida, né? Me diga uma coisa, você tem aí a 2016, você já estava com a Aular ou não? Não, a Aular nasceu aqui em Sorocaba. Nasceu em Sorocaba, Isso. porque a imobiliária ficou na região de Cotia até quando? Ficou até 2018. Por que você resolveu vir para cá? Você estava bem lá? Lá em Cotia, eu sempre fiz parte da política, já fui candidato a vereador na época lá, era uma pessoa muito conhecida. Depois nós caímos num golpe dos bitcoins. Você deve ter ouvido falar e visto na mídia, na televisão. Você também ali em 2018. Eleito? Fui eleito. Não foi eleito vereador, mas foi eleito... Fui eleito lá para cair naqueles golpes. Olha, às vezes me dá vergonha de falar que eu caí num golpe daquele. Imagina a gente experiente no mercado e a gente investir numa coisa que a gente não domina. Por exemplo, eu não domino a internet. E aí eu fui investir na Exchanger, que se chamava, né? Era uma pirâmide. Eu nem imaginava que aquilo era uma pirâmide. Aí eu vi político investindo, pessoal da polícia investindo dinheiro. Aí eu coloquei 50 mil, começou a rentabilizar. Vendi uma casa, coloquei, rentabilizando. Quando eu aportei, na época, 1.800.000,
Em 15 dias, desapareceu todo mundo. E aí eu me arrebentei. Fiquei numa situação complicada. Depois, como a gente cai, gente. mas eu fiquei um ano. Eu sempre faturava mais de 1 milhão por ano no ramo imobiliário. Eu fiquei um ano, imagina um ano parado, sem fazer negócio e as coisas descendo para baixo. E aí aí é onde eu volto a falar da mágoa. Fiquei magoado com aquele pessoal, ter perdido dinheiro. E aí fiz um negócio com 2 advogados que deram errado e não estava dando certo. Aí eu tomei a decisão. Eu vou embora de Cotia e vou recomeçar minha vida e vou recomeçar no ramo imobiliário. Eu vim para Sorocaba. Você acha que quando você recebe um golpe desse, é a culpa dos outros? Olha, o culpado é os outros, mas também a culpa é nossa, né? Porque a gente deixou, acho que naquela época, naquele momento... O que fez você ver o que tinha naquele momento foi a ganância. Exatamente. Naquele momento foi a ganância. A ganância me cegou. Então você caiu na tentação ali. Caí. A ganância me cegou. A ganância me cegou. Eu acho que todo mundo... Até hoje eu vejo na televisão as pessoas caindo num golpe parecido. Cai fácil. Eu caí em vários também. Mas entendeu? Então, a gente vê artista caindo em golpes recentes agora. Da oportunidade virou oportunismo, né? Entendeu? Então, é bem complicado. Meu Deus do céu. Bom, daí você falou assim, não dá mais para mim aqui. Aí fui para Sorocaba, porque eu já você conhecia. Conhecia Sorocaba não, eu conhecia há 20 anos que eu conhecia Sorocaba. De terra? Você via ver terra aqui? Não, eu vinha ter, a gente frequentava os hospital aqui, então a gente vinha passear aqui, vinha no shopping aqui, porque de Cotia para Sorocaba e de Cotia para São Paulo é mais perto chegar aqui. É mais perto? 45 minutos. Aí você pega a Granja Viana, aquele trânsito tudo parado. Não, Deus me livre. Você não chega. Então a gente sempre frequentou. Ainda. Então a gente frequentava médico aqui, hospital aqui, shopping aqui, conhecia a cidade. Já vim ver áreas aqui na cidade, porque eu trabalho com áreas hoje, né? O meu forte é áreas. Certo. Então, em termos de avaliação de área, buscar área para novos empreendimentos imobiliários. Certo. Isso é o que eu faço hoje. Eu atendo as maiores construtoras hoje do estado de São Paulo. Né? Então, a gente busca área. Então, eu já conhecia, eu falei para minha esposa, vamos morar em Sorocaba, uma cidade grande, promissora. Lá a gente não tem envolvimento nenhum com política, acho que a gente vai construir a nossa vida e vim para cá. Abrir imobiliária aqui no Campolim. E aí a gente começou a ter sucesso. Né? Começamos a vender, comecei a negociar áreas, grandes áreas, e a gente tem tantos negócios aqui que eu recuperei 10 vezes mais do que eu perdi nos bitcoins. Entendi. Graças a Deus paguei as dívidas que ficaram, né? Começamos a colocar a vida em ordem, reconstruir a vida. Pela segunda vez eu me recupero no mercado imobiliário. Desse mercado eu não saio mais. Esse All que foi criado aqui? Foi criado aqui. Mas para atender como house da... Como house era sorocabana, né? Era uma imobiliária sorocabana. Quando eu cheguei em Sorocaba... Você comprou uma imobiliária aqui? Não, quando eu cheguei aqui eu abri uma imobiliária e coloquei o nome da imobiliária, Imobiliária Sorocabana. Certo. Isso me ajudou a entrar na cidade, Entendi. Como imobiliária sorocabana. Certo. E depois, quando a gente foi ser house da construtora Credilar e os negócios ampliou para as outras cidades, eu falei, a gente tem que fazer a migração para um outro nome, porque eu vou trabalhar agora em Campo Limpo, São Paulo, com Sorocabana, nome muito regional, a gente fez a migração para Aular. E aí a gente se tornou house. Você é house só para Sorocaba, é isso? Não, eu só vou lançar outros empreendimentos em outras cidades também. Mas a house, você é a única house que a Credilar tem, ou são várias houses? Não, ela tem várias houses. Por exemplo, Praia Grande é uma house, no ABC é outra house, Sorocaba house é o Dirceu. Né? Entendi. E eu tenho outros lançamentos para fazer. Eu tenho outros lançamentos para fazer de outras empresas também fora aqui de Sorocaba. Que não é da Credilar. Que não é da Credilar. Daí você vai fazer. Você faz lançamento, você vai vender lá, você monta uma equipe de vender. Monta a equipe de venda. Aí você é uma imobiliária terceirizada dentro da empresa. Que é muito comum. Aí você hoje, tem né? que fazer treinamentos corretores, você tem que fazer parceria com todas as imobiliárias da cidade. Locais, você faz a gestão das vendas, né? A gestão comercial. Você ganha junto com a turma, faz um bem bolado, né? Sim. Isso é muito bom. E aqui em Sorocaba, você está fazendo o quê? Você está trabalhando nesse empreendimento? Empreendimento residencial Daniel Gonçalves. Tem imagem, né, do empreendimento? Não trouxe, né?
Ah, esse aqui, Daniel Gonzalez. Daniel Gonzalez. Onde é isso? Fica aqui na Vila Cis, na rua Marcílio Dias. Aqui. Esse aqui? Tá. Esse é um dos... Ah, bem legal, bem no meio do bairro aqui. Isso, esse Terreninho de quantos metros aqui? O terreno tem 7.000... Grande, hein? 7.440 metros, são 2 torres com 300 apartamentos. É grande também. É um empreendimento hoje dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Certo. A Minha Casa Minha Vida é, como dizia antigamente na venda de carro, é uma teteia. E Teteia é uma oportunidade que abriu para as 50 famílias. metros. Quanto custa esse apartamento? A média está em 250, 260 mil. Eu tenho a partir de 235 mil. Tá bom, e na Vila Cis é um belo bairro. Não, a localização é excelente. Excelente localização. Hoje o Minha Casa Minha Vida tem um design bonito, né? O Minha Casa Minha Vida hoje, ó. Quem disse que você mora na Minha Casa É Minha um clube. Você vê, tem 12 itens de lazer. O último andar é um rooftop. São 4 espaços gourmet em cada torre. São 8 espaços gourmet. Isso que vende rápido, vende? Vende bem. Minha Casa Minha Vida é o que está vendendo hoje. É o que vende. Por quê? Desde o ano passado. Não está vendo médio padrão e alto padrão, não está vendendo. Quando você compra um apartamento dentro do programa Minha Casa Minha Vida, você acaba pagando menos de prestação do que você pagaria de aluguel. Entendeu? Você paga menos de prestação do que você pagaria de aluguel. E é um investimento. Por exemplo, você pega aluguel. O problema é que você tem que esperar ficar pronto só, né? Não, 3 anos passa rápido. Então, mas o cara tem que dar uma apertada no calo, porque ele está pagando aluguel, tem que pagar outra coisa, então Não, eu tenho cliente que ganha 3 mil reais, que ele precisava pagar uma entrada maior para a construtora. O rapaz chegou para mim e falou: Dirceu, eu preciso comprar, eu vou fazer entrega de moto de final de semana, sexta, sábado, domingo, e eu vou fazer R$ 1.500 por mês e eu vou pagar essa entrada. Você vai falar não para esse cliente? Não, tem que ajudar. A determinação dele faz você vender para ele. Entendi. E está pagando direitinho, porque é um curto período. Entendeu? Eu fiz até uma simulação aqui, por exemplo. Imagina uma pessoa hoje que ganha 3.800 por mês. É renda familiar ou tem que ser? Renda familiar. Uma renda familiar de 3.800. 3.800. Quanto que precisa para poder comprar uma Minha Casa Minha Vida hoje? Tem que ser essa renda, né? Vamos dar um exemplo aqui, uma família, vamos supor, a esposa ganha 1.800, o marido ganha 2.000. 3.800 por mês. O cliente não pode ter moto financiado, não pode ter nada financiado, não pode ter parcelamento do cartão de crédito, que isso inviabiliza o financiamento desse cliente. Mas não é difícil isso? Achar que vende assim? É difícil, mas tem cliente que ele chega, ele tem uma moto financiada. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Chegou um cliente lá na House e ele tinha uma moto financiada e ele ia dar 20 mil reais de entrada para comprar o apartamento. Os 20 ele tinha. A prestação dele da moto era 309 reais. 309. Por conta desses 309 reais, ia diminuir no financiamento dele 60 mil reais de financiamento. 60 mil. Falei para ele, ao invés de você dar 20 mil de entrada, me dê 10. 10 mil quita a moto. Daqui 30 dias eu aprovo o teu crédito e você vai ter o financiamento que você precisa. Entendeu? Então, quem vai comprar um imóvel, né, aquela pessoa que está revoltada, não quer pagar mais aluguel, ele tem que se planejar. Quem compra realmente está revoltado por pagar aluguel ou não? Olha, pagar aluguel é uma frustração para o pai de família. Imagina que você trabalha de 7 a 10 dias. Você trabalha de 7 a 10 dias por mês só para pagar aluguel. Só para pagar aluguel. Uma semana de trabalho só para pagar aluguel. E você paga aluguel daquilo que não é seu. Lembrando que o aluguel é reajustado anualmente pelo IPCA ou pelo IGPM. E quando vence o contrato de 30 meses, esse valor é atualizado pela valorização do imóvel. E quando você compra um apartamento, vamos supor aqui, um apartamento de 250 mil. Essa pessoa ganha 3.800 por mês, essa família. Ele consegue financiar 197 mil e ter um subsídio pequenininho de 590 reais. Então, ele tem 198.450 de financiamento e subsídio. Uma família que ganha 3.800 reais. Juros anual, 5,5%. Anual. Prestação dele quando ele pegar a chave do apartamento, 1.123. Então, vamos fazer aqui um planejamento financeiro para esse cliente. Quando ele pegar o apartamento e entrar, tem que dar alguma... Não tem que dar nada, não. A Caixa já deu tudo, né? Quando um cliente desse, normalmente ele tem 10 mil de FGTS. Isso é normal. Um cliente com uma renda dessa hoje, que está trabalhando, tem 10 mil de FGTS.
Aí ele vai ficar um saldo ainda de 31 mil lá para ele pagar para a construtora, né? Isso não é hora das chaves. Não, ele 198, 10 mil vai ficar 41 mil para ele pagar para a construtora o valor de entrada. Esse valor eu parcelo para ele em 40 de 1.038. Então 40 meses ele vai se apertar. Porque imagina, ele vai pagar 1.038 para a construtora. Ele vai pagar a evolução de obra. E aí talvez ele tenha que pagar o aluguel, talvez ele vai se apertar. Mas eu já vi cliente fazendo faxina de sábado, mulher passando roupa, mulher fazendo brigadeiro para vender, o rapaz que foi trabalhar de moto, fazer entrega de final de semana para faturar 1.500. Muita história legal, né? Tem muita história. Quando o cara quer sair do aluguel, ele sai. Ele sai. Eu vou te dar um exemplo aqui. Esse apartamento de 250 mil hoje, ele valoriza durante o período de obra em torno de 40%. 35, 40, é isso mesmo, né? 35, 40%. Vamos supor que esse imóvel de 250 mil, ele vai estar 350 mil quando ele pegar a chave. O aluguel é 5% do valor do imóvel. Então, um aluguel aqui vai estar em torno ali de uns 1.800, R$2.000 de aluguel quando ele pegar a chave do empreendimento. Ele vai pagar de prestação 1.123. 1.123. Então, ele vai pagar menos de prestação do que ele pagaria de aluguel. Aí você pode falar para mim, mas 30 anos para pagar, 35 anos para pagar? Tem uma pesquisa no Brasil, que eu não lembro qual instituto que foi feita essa pesquisa, que quem tem de 25 a 45 anos, ele está numa exceção de crescimento. Ele está fazendo um curso técnico, ele está sendo promovido, ele está indo para um emprego melhor, o FGTS dele vai aumentando e ele quita, a média para quitar um imóvel é 12 anos. Entendeu? 12 anos para ele quitar um imóvel, porque ele está crescendo profissionalmente. Agora, aluguel é eterno. Aluguel é eterno. Então, imagine daqui 12 anos. Vamos supor que ele não compra esse imóvel. Ele vai comprar daqui 12 anos. Um imóvel desse aqui vai estar R$800 mil, 3 vezes mais que esse valor aqui. E ele tenha pagando aluguel até lá. O aluguel ele vai estar pagando lá seus 3 mil. Apertar um pouquinho. Precisa. Tá? E esse pessoal que namora, que vai comprar o apartamento, a renda não é comprovada juntos, né? Não pode, o casal, o namorado pode comprar os dois, eles podem somar a renda. No nome dos dois, eles podem somar a renda. Meu filho acabou de fazer 18 anos, já comprou o apartamento dele. Entendi. É um investimento para a vida. Entendeu? Então eu tenho várias histórias a Carol, por exemplo, que faz o crédito para nós, ela comprou o apartamento dela com 18 anos. Naquela época ela pagou acho que 114 mil no apartamento. O apartamento hoje vale 250. Entendi. Paga 400 de prestação. O aluguel é 1.200. Nossa. Entendeu? Então vale a pena. O melhor investimento que tem hoje é Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. É agora você pode ver que na internet tem muita gente falando que vale a pena o aluguel. Eu concordo que vale a pena o aluguel para quem tem R$1 milhão. Imagina, você tem R$1 milhão, talvez, para quem tem dinheiro. Talvez você sabe fazer. É lógico. Agora, você sabe fazer um investimento, você sabe comprar imóvel na planta, revender. Não precisa ir para o mercado financeiro. No mercado imobiliário você faz muito dinheiro. Você paga 1,2 hoje. Imóvel você faz mais. E te provo isso. Você faz mais no mercado imobiliário. Mas você tem que atuar nisso aí. Falando de ficar sossegadinho, né? Não, você comprando imóvel na planta, no pré-lançamento e revendendo depois, você já faz muito mais que 1% ao mês. Faz muito mais. Entendi. No mercado. Agora, imagina o trabalhador brasileiro que ganha 2 salários mínimos. Ele sai de manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã de casa e volta 7, 8 da noite, cansado para casa. Né? Ele não tem cabeça para investir. Então, o melhor investimento da vida dele é o Minha Casa Minha Vida. Ele poupa, né? Marra. Poupa, na marra. Ele compra o Minha Casa Minha Vida, é um investimento. E outra, se você pagar aluguel, vamos supor que o casal paga aluguel, sofreu um acidente e faltou algum dos dois. Como que fica a situação, a segurança do filho? Agora, se o apartamento dele, ele comprou financiado pela Caixa, tem um seguro. E deixa pelo menos os filhos amparados. Então tem muito benefício aqui. E tem um outro benefício, assim, o cara que não quer apartamento, quer casa, comprar terreno, essas coisas, construção? Tem uma modalidade também, até eu fiz uma simulação para te apresentar. Existe isso, velho? Existe e é uma excelente oportunidade. Verdade. Por exemplo, tem pessoas que não se acostumam a morar em apartamento. Certo. Tem muita gente que não acostuma a morar no apartamento e quer casa.
E aí... Saiu agora esse período, agora não foi? Não, já existe há muitos anos esse modelo de financiamento. Muito, né? Não divulga, porque tem muita gente que compra, faz o financiamento de terreno e construção e não tem uma pessoa especialista em construir e seguir um cronograma da Caixa. Às vezes ele faz um financiamento do terreno, mais construção, mas ele fala, meu pai é pedreiro, ele vai construir, meu tio é pedreiro, meu amigo é pedreiro. Tem que ser credenciado da Caixa quem vai construir? Não precisa, tem que ser uma empresa, tem que ter o KNAI certinho para construir e tem que seguir um cronograma financeiro da Caixa, cronograma de obra. Então, vamos dar um exemplo aqui. Sim, o cara pegar a obra e vai assim, tem um ano para construir, certo? 6 meses. 6 meses? 6 meses. Até quantos metros a casa? A casa de 50, 60 metros. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor uma família que ganha isso. O programa é bom mesmo. Vamos supor, uma família ganha R$ 5.500 por mês. Família, casal. E ele comprar um terreno hoje de 120 mil. Ele consegue, esse casal de R$ 5.500 por mês, ele consegue um financiamento da Caixa de 224 mil. Então ele compra o terreno e financia a construção. E vai dar para ele construir aqui uns 50 metros quadrados, bem terminado. É uma construção bem bacana. Uma casinha de 50 metros. Que é ótima o tamanho. Então ele compra o terreno, contrata uma empresa, e essa empresa vai construir para ele. E vai seguir o cronograma da Caixa, tudo certinho. Se ele tem 200, ele tem 100 mil guardado e ganha 5.500, ele consegue entrar no programa e comprar um upgrade maior, tipo fazer uma casa maior? Até 350 mil. O terreno e a construção tem que ser até 350 mil. Mas ele tem que pôr o dinheiro ou ele pode ter esse financiamento da Caixa até 350 mil? Não, a Caixa financia 80%. Ou seja, 200 e pouco. 280. Então, se ele tem 100 mil... chega a 280. Vamos supor que esse 100 mil pode ser o FGTS, ou um carro, ou dinheiro guardado na poupança. Certo. Então, ele tem que pagar a escritura, que é 5%, né, do valor do terreno, não da obra, né, e ele tem que dar 70 mil de entrada. E ele vai financiar 280 mil. E ainda fica com uma gordurinha para ele imobiliar a casa dele. Entendi. Então ele consegue fazer uma casa maior. Ao invés de ele fazer uma casa... Ele pode fazer de 50, ele pode fazer maior. Ele pode fazer uma casa de 80 metros com 3 dormitórios, esse cliente. Só que, qual é a vantagem? Se ele fosse comprar uma casa pronta, ia custar muito mais. Essa casa que ele está construindo isso é bom. Ganha valorização, porque essa casa que ele está construindo com 350 mil terreno 500. E construção, se ele fosse comprar à vista, pagaria uns 450, 500 mil. Então ele ganha valorização. Não, isso é bom, isso é legal, isso aí. Entendeu? Então isso consegue fazer com a turma? Consigo. Não sabe muito, né, disso aí, né? Não sabe, mas a gente vai começar a divulgar em Itapevi, tem um loteamento Vila Porto. E eu vou começar um trabalho no Vila Porto agora para vender terreno e construção. Nós já temos uma equipe já para contratar, para indicar para os nossos clientes. Então o cliente vai comprar o terreno e vai contratar a construtora para construir. Já vai com a indicação da construtora, tudo certo? Vai certinho. Com a indicação, tudo certo. Essa consultoria... 6 meses constrói? 6 meses. Isso é muito mais rápido. Gente, no contrato... É muito mais interessante que o apartamento. Sim, no contrato, a gente vai ter um prazo de 6 meses com mais 2 meses, que dá 8 meses. Só precisa ter 20% de entrada. 20% de entrada. Essa entrada pode ser um carro, pode ser o FGTS dele, entendeu? Então, ele pode também fazer o terreno e construção. A renda sempre tem que estar comprovada na carteira, né? Comprovada na carteira ou declarado no imposto de renda. Vamos supor um personal de academia. Vamos supor que ele atende 10 clientes por R$500 por mês. Nenhum deles é... Então, todo mês esse cliente tem que depositar na conta dele. Quando agora é março, o melhor mês para você fazer um financiamento para quem é informal é formalizar agora o imposto de renda. Vou dar um exemplo aqui do personal que tem 10 clientes a R$500 por mês. Deposita lá tudo na conta dele, R$5.000. Então agora, o mês de março agora, ele vai fazer o imposto de renda dele e mostrar no imposto de renda que ele recebeu, são R$6.000 do seu José, mais R$6.000 do ano 2023 eu recebi do seu Eduardo, R$6.000 recebi da dona Andréia. Então ele vai declarar de quem ele recebeu aquele valor, que é dos clientes dele. Aí ele vai fornecer para a Caixa o imposto de renda de 2023 e o extrato bancário dos últimos 6 meses, porque a Caixa quer saber se em 2024 ele permanece com a mesma renda de 2023.
Então a Caixa pega o imposto de renda mais o extrato bancário. Para saber se não teve um boom só num ano só. Exatamente. Aí ele consegue aprovação aí praticamente 211 mil reais de Poxa, financiamento. não tem como o cara não declarar a de renda porque o dinheiro está tudo na sua conta? Você tem que fazer, porque o banco já manda o extrato, né? Para você poder dar para o seu renda. Manda. Você manda, ele sabe movimentar a sua conta, porque daí você tem que ir lá, você tem que pagar alguma A coisa. tecnologia avançando agora, não tem mais, você não né? tem como mais esconder, né? Tem como mais sonegar imposto. Qual que é o diferencial da Aular de outras imobiliárias? Olha, é o atendimento. Então aqui nós temos um atendimento exclusivo para o cliente. Então é um atendimento personalizado, porque para nós cada cliente é um cliente. Eu vi você explicando, então bonitinho de ver. Viu? Então cada cliente é um cliente. Então muitas vezes quando o cliente chega na mesa, que às vezes é para mim fazer o fechamento, e eu atendo com horário agendado porque minha agenda é muito apertada. Eu não atendo só Sorocaba, atendo a Grande São Paulo e Campinas, né, trabalhando com áreas. Então quando eu agendo um cliente para me atender, então eu tenho que entender o cliente. Se esse cliente tem uma moto financiada, se ele gasta muito no cartão de crédito, qual é a renda dele, pegar o lerite dele, olhar ali a base do FGTS. Quando eu entender a situação do cliente, se ele paga aluguel, se ele não paga, aí eu vou fazer o planejamento financeiro dele. Quanto que ele consegue de financiamento, quanto que eu consigo aprovar para Você ele. já tem experiência para não ficar enrolando. Não preciso. Aí Às você vezes só vai você bater você orienta o cliente hoje, ele volta daqui 6 meses. Isso acontece muito. O cliente chega na minha mesa para mim fazer um atendimento, eu explico para ele que ele tem que quitar a moto, que ele tem que quitar o cartão de crédito, que ele tem que é o momento dele comprar agora. Às vezes ele sai, ele vai conversar com o pai, com a mãe, com o tio, um amigo, aí ele volta. Olha, depois, ó, resolvi, tá tudo quitado, agora eu quero comprar. Aí você vende para ele. Eu oriento, às vezes a pessoa fala, mas não vou conseguir. E volta você daí. Volta. E às vezes tem cliente que é atendido por mim, vai em todos os plantões e volta para mim. Porque ele não recebeu o meu atendimento em outros plantões e volta. Caramba. Porque hoje tem muitas pessoas que falam para mim, Dirceu, eu gostaria de ter sua rede network. Tem muita gente que fala isso. Hoje virou moda, né? Network, tem palestra sobre network, tem a palestra, treinamento sobre isso, curso, mas network resume só uma coisa, não é a sua rede de contato. Eu posso ter aqui 1000 contatos, mas se eu não for o melhor naquilo que eu faço, do que adianta a minha rede de contato de 1000 contatos? Nada. Então, ser network é ser o melhor naquilo que você faz. É o segundo livro que eu escrevi falando sobre isso. Entendeu? Então, hoje eu atendo as grandes empresas, foi tudo por indicação. Porque se a pessoa hoje ela é um excelente corretor, e ela atende bem um cliente, e esse cliente numa mesa de um café, de um almoço, ele vai lembrar daquele atendimento, ele vai indicar. Então, o network hoje nada mais é do que você ser o melhor naquilo que você faz. Como é que você avalia uma grande área? Uma grande área hoje... Hoje tem áreas boas em Sorocaba ainda? Tem poucas, porém valores um pouco altos. E o culpado são as imobiliárias. Imobiliário ou as construtoras? Não, culpado é as imobiliárias que não sabem fazer a avaliação da área. Entendi. Por exemplo, não adianta eu chegar aqui, vamos supor que você tem uma área lá no Éden hoje. Certo. Uma área lá de uns 200 mil metros. Como que eu vou chegar lá na sua área e falar que a sua área vale R$100 o metro, R$200 o metro? Eu não posso avaliar. Avaliar pelo achismo. Aí vem as empresas que se dizem perito em avaliação, empresa de avaliação de imóveis, que trabalha com base errada das imobiliárias. Aí quando você vai fazer um estudo de viabilidade da área, a conta não fecha. Se a conta não fecha para o empreendedor, você não vai vender sua área nunca. Certo. Ninguém rasga dinheiro hoje, e outra, Alex. As construtoras, as empreendedoras aí, as construtoras que seja, elas só fazem parceria, né? Ninguém compra terreno mais. Sempre parceria. Eu vou te explicar como que você faz uma avaliação de imóvel. Vamos supor que você tem lá 200 mil metros de área. Vamos supor que eu fui visitar a sua área e eu identifiquei que a sua área, vamos fazer um loteamento na sua área de lotes popular. Lote de 140 metros, com um lote 7x20, que hoje é um tamanho excelente hoje. Um pai de família comprar, um preço acessível para ele fazer a casinha dele.
Um terreno hoje, 200 mil metros, normalmente, pode ser tanto para mais ou para menos, ele tem um aproveitamento de 40% da área. Porque você tem que deixar 20% de área verde, ruamento, 5% de área institucional, sobra para você de área vendável 40%. Isso quando não tem APP, né? Se não tiver muito APP. Às vezes a área verde você então, que é plano, eu falo você assim, terreno deixa reto, digamos assim, sem nada, né? E aí, se o terreno também for 100% aproveitado, vamos supor que, então, do terreno total, 40% se aproveita para vender. É a média, 40%. Depois que eu identifiquei que o perfil da sua área é um loteamento, eu tenho que fazer 3 coisas. Eu preciso buscar a certidão de diretriz na prefeitura, para entender se eu posso fazer o lote de 140 metros. A prefeitura deu uma diretriz positiva, pode fazer. Aí depois eu vou fazer no SAI, a certidão de diretriz no SAI, para saber aonde que está a água para mim ir buscar e aonde que eu tenho que levar o esgoto. Porque uma rede de esgoto para você levar ou para ir buscar uma água custa caro. São hoje uma média de R$1 milhão por quilômetro. Então a gente vai determinar a viabilidade dessa área. Vamos supor que você tenha água e esgoto próximo, asfalto próximo, a infraestrutura está próximo da sua área. Nós vamos fazer uma parceria de 60% para o empreendedor e 40% para o terrenista. Isso é prática de mercado. Desde que tenha a infraestrutura próxima. Se a infraestrutura estiver um pouco longe, você não vai receber 40%, você vai receber 30%, 35%. Porque você tem um custo alto para você fazer a infraestrutura daquele empreendimento. Aí, você definiu que a parceria é viável 40%. Então, você tem de 200 mil metros, você tem um aproveitamento de 40%, são 80 mil metros. Aí você coloca no Éden hoje, está em torno aí de uns R$900 o metro quadrado. Então, você vai ter um VGV de 72 milhões do empreendimento. 40% dá 28 milhões e 800. Isso aqui é a participação do terrenista. Então, numa área de 200 mil metros... Isso para vender em 2, 3 anos. Quanto tempo leva? Leva uns 4 anos para você fazer o lançamento de um loteamento. Lançamento, 3 anos, vender, mais uns 4 anos. E a carteira para receber também é na hora, não? 20 anos. De 15 a 20 anos para você receber uma carteira. Só que é um dinheiro que está sendo rentabilizado. Sim, vai aumentando, né? Está sendo rentabilizado. Então, você vai receber 28 milhões pelo seu terreno. Depois de 4 anos. Vamos supor que você não quer fazer parceria. Você não quer fazer parceria, você quer vender. Esse valor aqui você divide. Se for loteamento, você divide ele por 4. Porque o investidor compra à vista, entra no risco do negócio para receber 3 vezes mais do que ele pagou. Ou seja, ele vai vender na hora. Você vai dividir, ele vai pagar 7 mil. Então, 200 mil metros, ele vai receber 7 milhões pela área. O investidor paga os 7 milhões à vista. O cara sabe isso aí, ele xinga você, ele quer matar você. Então, ele xinga às vezes. Eu já vi cliente me xingar por conta dessa conta. Mas não é que ele é o culpado, porque as imobiliárias fez uma avaliação errada na área dele e ele colocou aquilo na cabeça. Minha área vale R$100 o metro. E não vale. E vezes 200 mil, né? Porque investidor, ele tem uma conta. O investidor não quer saber se o seu terreno é bonito, se o seu terreno é todo gramado. Se seu pai foi enterrado lá. Não, o investidor não quer saber. O investidor quer saber, ele vou colocar 7 milhões, quanto esse dinheiro vai me rentabilizar num período X de anos. E qual é o risco desse negócio? Então ele paga 1 para 4. Se for uma área para fazer prédio, 1 para 3. Se você pegar uma área central, que a construtora vai aprovar e lançar e vender tudo em 3 anos, ele compra 1 para 2. Então ele paga 10. 40%, né? Não, aqui é loteamento. Estou falando para prédio é diferente. Para prédio não é a mesma coisa? Não, a prédio é 10%. Como se 10%? Ah, 10% do VGV. É verdade, porque daí é prédio, é verdade. É prédio. Então, Minha Casa Minha Vida hoje, a média é de 8% a 10%. Ou seja, o cara que vendeu esse terreno na Barcelona, por exemplo, aí na Vila Assis, ele recebeu 10%. Ele ficou com 10, 30 apartamentos? 30 apartamentos. 30 apartamentos dá... É em torno de 7 milhões, ele dá 7 era milhões. Era o valor do terreno mesmo, mais ou menos? O valor do terreno é bem menor. Era bem menor se fosse comprar na época. Se fosse comprar é menor. Não é vantagem para a construtora comprar, já que ela vai pagar menos? Não, porque ela tira um dinheiro do caixa
desnecessário. que precisa estar rendendo. Precisa ganhar menos, né? Sempre parceria. Se você pegar as grandes construtoras no Brasil hoje, a Cury, Plano, MRV, ele só constrói na parceria. Então, quando você ouve falar, a construtora MRV comprou a área, às vezes não é a MRV que comprou, é um investidor do grupo. Compra a área e faz parceria com a MRV. Que acontece essa mesma conta, então, de 8% a 10%. De 8% a 10%. Aí depois depende do padrão. Por exemplo, um produto hoje, médio padrão, vai chegar a 12, 13, 14. São Paulo hoje, São Paulo região que você vai vender a 20 mil, um metro quadrado de apartamento, você chega até 18% de uma parceria. Eu tenho várias áreas em São Paulo que eu já fechei a 18%. Entendeu? Mas aí você vende a 20 mil reais o metro quadrado, sendo que aqui eu estou vendendo a 5 mil metro quadrado. Entendi. Entendeu? Então, São Paulo é o mercado, né? Então o problema hoje é fazer a avaliação. Então não tem como eu determinar um valor de uma área. Primeiro eu tenho que identificar o perfil daquela área. A hora que eu identifico o perfil daquela área, se eu posso colocar prédio, se eu posso colocar casa, loteamento, eu defino o valor da sua área. Muito inteligente. Muito bom conversar com você, viu? Gente, conversei aqui, vamos ter que terminar a nossa entrevista, né? Com o Dirceu Oliveira, empresário do ramo imobiliário. Tá feliz em Sorocaba, Dirceu? Muito feliz. Não vai embora de Sorocaba? Não. A família está muito feliz aqui. E daqui a gente não pretende sair. Não sai mais, né? Não. Sorocaba é bom, né? É bom. Seja muito bem-vindo. Eu acho que eu conheço toda a cidade. Já rodei a cidade toda, então a gente conhece, já fiz muitos negócios aqui. Eu já tenho um VGV aqui de mais de 1 bi fechado. De VGV fechado de negócios. Nossa, bastante. Então a gente teve muito sucesso aqui na cidade. E eu acho que nem na minha cidade eu ganhei tanto dinheiro igual eu ganhei aqui em Sorocaba. Olha que maravilha, Sorocaba. Então tem muitas áreas aí. Tem vários loteamentos em Brigadeiros que a gente fechou, que está sendo desenvolvido. Temos ali na Zona Norte também muitas áreas que a gente fechou, que vai sair novos loteamentos. Mais de 4 mil lotes vai sair. Daqui está tudo em processo de regularização de área, fazer projeto. Tem área em toda a região, nos 4 cantos. Tem área no Éden que nós fechamos. Né? Tem área aqui na Zona Oeste que fechamos. Tem área aqui na região central que nós fechamos. Então tem muita coisa vindo aí. Então eu sou um corretor de imóveis que tem trazido hoje muitos negócios para Sorocaba. Um empresário vindo para Sorocaba. Então a gente fomenta isso, vai fomentando isso na cidade, né? Que maravilha. Eu fico muito feliz de contar a história do menino que começou na roça, sem pai, ou seja, sem eira, sem beira, só não ficou, e sem tribeira também, né? Porque a mãe não pôde cuidar, com 2 meses, né? Foi jogado pelo padrasto no chão, foi acolhido pela avó materna e o avô paterno, que foi escondido dele a questão da gravidez, né? Com o pai, que era um fazendeiro que não assumiu a responsabilidade. E aí se torna depois um homem do mercado imobiliário, através de um chamado divino aí, conseguiu se sanar de um suicídio, né, de uma perda que foi... Tá vendo só? Ninguém nasceu para sofrer, mas a dor nos faz crescer. A dor faz. E no fim, naquele desespero, você se salvou, foi para o mercado imobiliário e hoje está aí a sua história. Deus é divino mesmo, hein? Deus é. Porque caminhou, você saiu daquele meio pesado, concorrido, difícil, que é o meio do transporte, onde você quebrou pela falta de experiência, de conhecimento como empresário, assim como muitos brasileiros, a maioria das empresas fecham ao longo de 10 anos, né? Em 5 anos é 70%, depois vai mais uns 30%, mais uns 50%, 60%, e depois mais uns 20%, é 20% que dá certo, acho que até menos, eu não lembro os dados agora, que consegue sobreviver depois de 10 anos. Sua história é brilhante, eu desejo muito que esse livro seu saia do papel, por definitivo, né? E que você consiga colocar aí na banca de todo o Brasil, aí, que as pessoas possam comprar o seu livro e entender a sua história. Parabéns pelo Aular, seja muito bem-vindo, né? Continue sendo muito bem-vindo na cidade de Sorocaba. Ele hoje que é house da construtora Credilar, não é só isso que ele faz, evidentemente, que está com esse empreendimento. Acho que é o nome do dono, Daniel Gonzalez, deve ser algum espanhol que morava lá, né? Acho que não. Por que é Daniel Gonzalez o condomínio, será? Todos os empreendimentos hoje da construtora Credilar, ela tem um nome de arte ou de artista, mas tudo relacionado à arte. Daniel Gonzalez, ele foi um artista plástico, espanhol, ele fez uma arte do Pelé lá em Santos,
E quando adquiriu o terreno na Vila Assis, Que é o por bairro dos coincidência, não, o nome foi decidido antes de descobrir que lá tinha o Parque dos Espanhóis. Então, Foi uma coincidência uma mesmo. coincidência mesmo. E aí, então, por isso que eu achei que fosse de lá. Mas interessante, não sabia da história do Daniel, me perdoe a ignorância aí. E infeliz em recebê-lo aqui para contar a história de sucesso. Se você gosta do nosso canal, gosta da nossa conversa, por favor, assine o nosso canal, vai ser muito legal ter você na nossa companhia, né? O RuivoCast está crescendo aos pouquinhos, a gente vai colocando aqui informações legais, as pessoas vão entendendo o nosso processo e nós vamos crescendo, tá bom? Queria agradecer a você de coração, obrigado por nos achar aí. Hoje fomos agraciados, né, com uma bela entrevista, com uma história brilhante e com um case de sucesso. Tem mesmo que contar tudo isso, que preenche a gente esvazia para ensinar os outros, né? Sim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente, né, de contar essa história. Tem muita história para falar ainda, né? O livro vai falar muita história e a gente deve ter outras oportunidades. Eu fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Seja muito feliz. Qual é o nome da esposa? Gorete. Gorete. Tem uma prima chamada Gorete. Gorete, um abraço para você. Os filhos são como o nome? Eduardo e Bruna. Eduardo e tem uma neta também que chama Lavínia. Ah, já tem a Lavínia? Já. Vai completar 6 anos daqui 2 meses. Verdade. A turma tá rápida lá, hein? Tá rápida. Parabéns, sucesso para a família e tudo de bom para você, viu? Parabéns pela ressignificação, perdoar a mãe, né? E tudo que você fez aí, inclusive o pai. Isso é muito bonito e muito grandioso, porque uma alma leve é mais fácil para flutuar, Sim, né? bem mais fácil. Deus abençoe a sua vida. Obrigado. E você também, uma vida linda para você, de superação, se ressignifique, é muito importante. Não leve mágoas, não guarde mágoas, para que você possa crescer tanto na prosperidade, em todos os sentidos, inclusive no financeiro. Até amanhã.